Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Eita, parece que o corona chegou aqui, pastor. Amém, povo de Deus? Isso é motivo de alegria, nós estarmos na casa do Senhor. Como o Vivi falou, é muito bom a gente ainda poder cultuar em grupo, em unidade, como estamos aqui. Porque a gente sabe que em alguns momentos vão chegar um tempo um pouco difícil, né? O tempo difícil está chegando. Está chegando um período meio que de deserto na nossa vida. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Esses momentos que eu tenho certeza Deus preparou para cada um de nós que aqui estamos. Todo mundo sabe, quem me conhece, eu costumo dizer, cada um que Deus escolheu para estar aqui. Sabe por quê? Porque o Pai quer tratar contigo. Mais uma vez aqui hoje, Ele quer bater um papo contigo. No primeiro momento, a gente agradeceu a Deus todas as bênçãos que tivemos durante esses dias. E hoje, agora, neste momento, Ele quer bater um papo contigo. Porque independente de coronavírus, Ele quer soprar no teu ouvido. Ele quer soprar na tua mente, no teu coração, nesse momento. Curvem nossas frontes mais uma vez e vamos falar com o Pai. Querido Deus, Pai amado que estás nos céus, aqui se encontra, Deus, teu povo reunido, Senhor Deus, teu povo entregando verdadeiramente, Pai, a tua vida. Nós entregamos, Senhor Deus, a Ti as nossas vidas, Pai. Usa cada um de nós, Senhor Deus. Usa a minha boca, usa os ouvidos e a mente de cada um que aqui se encontra, Senhor Deus, para que possamos compreender aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Continuas conosco, Senhor Deus. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos, porque somos muito preciosos para Ti e eu creio nisso. Abençoa-nos. Amém. Na palavra de hoje, durante a semana toda, Deus veio trabalhando no meu coração. Inicialmente, agradecer a pastora e o pastor pelo convite lindo que fizeram. Quando esses dois fazem os convites, a gente fica assim. Quem vem para cá sabe que é quase que aquele pedido tão gostoso, tão doce, que a gente ouve como se fosse Deus falando para o nosso coração. E a gente não pode negar um pedido tão agradável. Você tem fraquezas? Tem limitação ou só eu? Você tem algo na sua vida que quando mexe lhe incomoda? Ou não? Só eu tenho? Levanta a mão assim, quem tem? Ixi, tem gente que não tem, né? Mas todos temos limitações e fraquezas. Um segredo importante que eu precisava contar para vocês. Eu, Débora, tenho inúmeras limitações e fraquezas. Vocês não têm ideia do sacrifício que é falar em público para mim. Ah, não, Débora, é conversa, é mentira. É não. Pense numa mulher tímida. Apesar de conversar muito, de uma timidez tremenda. Mas, independente disso, de sua fraqueza, de sua limitação, Deus vem aqui te dizer algo. Que independente de qualquer coisa, Ele vai querer te usar. Independente de sua fraqueza, de sua limitação, do que existe em você, que você tem como fraco, Deus quer te usar. Desse jeitinho que você está aí. Sabe por quê? Porque todos somos fracos. Todos temos fraquezas na vida. E às vezes a gente se limita a essa fraqueza. Começa a dizer, eu não posso porque eu tenho vergonha. Eu não posso fazer isso porque minha perna dói. Eu não posso fazer aquilo porque meu esposo não vai permitir. Eu não posso fazer tal coisa na igreja porque algo me impede de fazer. Não, eu vou fazer aquilo não porque o pastor não vai gostar do que eu for pregar. Mas a gente precisa entender que se Deus procurasse pessoas perfeitas nessa terra, ia encontrar alguém? Coitado. Até hoje Ele ia estar procurando essa pessoa perfeita. Porque não existe pessoas perfeitas. Existe sim pessoas imperfeitas que Ele usa como Ele quer. Porque todos dependemos da graça dEle em nossa vida.
Assim deve ser o tempo todo. Precisamos entender no nosso coração, no nosso entendimento, que apesar de todas as nossas falhas, imperfeições e limitações, Deus quer nos usar, porque é a graça dele que é manifesta na nossa vida. Se ele te disser para fazer tal coisa, não usa como impedimento a sua fraqueza, não, porque ele quer te usar. Ele vai te capacitar, ele vai te moldar, ele vai trabalhar na tua vida. Creia, porque quando ele determina, ele não deixa nada em vão. Deus pode usar você do jeitinho que você é. Não fique esperando Deus primeiro remover da sua vida esse problema para depois você fazer a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque ele quer que você se coloque hoje à disposição dele, do jeitinho que você está. Porque algumas fraquezas, eu preciso te contar, ele não vai remover da sua vida. Algumas fraquezas ele vai precisar manter na sua vida, e a gente vai ver no texto que a gente vai ler. Sabe por quê? Porque se ele te tornar perfeito, infelizmente nós somos carne e a soberba toma conta. E a palavra diz que a soberba precede a derrota. Então, existem limitações que ele coloca na nossa vida, porque ele conhece, ele sonda o nosso coração, ele sabe o nosso limite. E ele coloca essa característica para a gente. Porque o que, na verdade, nós somos vaso, não somos? Ou não? Mas a glória não está no vaso, e sim no que está dentro do vaso. E ele quer te usar como vaso de honra para que a glória dele seja expandida. Por favor, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Enquanto os irmãos vão abrindo, a gente vai conversando. Lembra-se de Pedro. Pedro foi aquele homem impetuoso, aquele homem de ira, aquele homem que cortou a orelha do soldado. Não foi? Aquele homem guerreiro, aquele homem que negou a Jesus 3 vezes. Ele era um homem perfeito? Não, né? Porque ele era um homem irado. Deus não se agradava disso. Ele era um homem imprudente, ele era um homem que agia pela força. Mas foi um homem que, como está escrito lá em Atos 2, salvou, converteu 3.000 pessoas. Deus não deixou de usá-lo pelo que ele era, mas Deus usou-lo porque essa era a graça do Senhor sobre a vida dele. E Deus pode continuar fazendo isso nos tempos de hoje. Vamos ler? 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que não me ensoberbesse com grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler novamente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me glorificarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto poder nas fraquezas. Pelo que sinto poder nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou. Repetindo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando o apóstolo vem, o apóstolo Paulo, foi um homem de fé, um homem de grande poder, um homem de grandes feitos. Na Bíblia a gente vê as histórias de grandes multidões, né, que ele abençoou, de grandes multidões que ele levou a palavra. Mas ele mesmo confessa lá,
como eu falei lá em Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, ele não era perfeito, ele poderia ter a soberba. Ele foi ao terceiro céu, como está lá, um texto um pouquinho antes, diz que ele foi ao terceiro céu, e lá o Senhor fez revelações a ele, revelações que ninguém no mundo ouvia, e ele poderia descer soberbo, né? Eu sou todo poderoso, coisas grandes vão acontecer, Deus fará coisas grandes e eu poderia estar me achando o bam, bam, bam. Paulo poderia ter feito isso, mas aí ele diz que foi-me posto um espinho na carne. Esse espinho, quando a gente lê outros versículos, outros transcritos, a gente vê que esse espinho, ele vem do grego, e na verdade não é o espinho, porque quando a gente pensa assim num espinhozinho de uma flor, uma farpazinha, incomoda, mas é um incômodo pequeno, né? Fica aquele negocinho assim, irritantezinho. Mas esse espinho que ele fala aqui, do grego, na tradução, na verdade, ele fala de uma estaca. É uma estaca que é colocada de fora para dentro. É algo que vem incomodando a ele intrinsecamente, ou seja, algo que incomoda ele o tempo todo, que traz a memória dele. A Bíblia não relata de forma específica que espinho é esse, que dor era essa que ele sentia, se era uma dor física ou uma dor espiritual. Alguns textos bíblicos, alguns historiadores falam de uma dor física, dele ter malária, dele ter alguma doença, dele ter alguma característica. Outros falam de uma dor espiritual, do tormento que ele fala, porque o Velho Testamento ele fala desse espinho como ataques de pessoas. Então, a gente não sabe ao certo, mas era algo que, pelos relatos, ele há 14 anos vivia com esse tormento. Mas esse tormento, dizia ele, que é pelo poder do Senhor, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse que Deus sente prazer nas fraquezas. E quando sou fraco, então eu sou forte. Então, é na minha dificuldade, no meu tormento, na minha imperfeição, na minha limitação, que mesmo assim o Senhor vai nos fazer forte. É dessa forma que o Senhor vai trabalhar na nossa vida. E agora eu pergunto, não precisa responder, mas responde para você. Você se sente impossível de ser usado pelo Senhor? Você se sente impossibilitado de fazer algo realmente relevante para o Senhor? Algo importante? Ou o seu prazer realmente é só estar sentado aí no banco? Eu vou estar aqui só fazendo a minha parte. Vim ao culto, dizer que eu fiz o culto, cultuei ao Senhor e eu volto para casa. Será que é isso que o Senhor quer de você? Ou você está aí no banco porque o seu espinho não permite que você levante, que o Senhor te levante para a obra dele. Mas o Senhor está te dizendo hoje, se você está aqui no banco, não está fazendo a vontade de Deus, ele já manda te dizer esse recado que ele já vem dizendo desde a hora que eu comecei. Nem que eu comecei, quando o Vivi começou a falar. Ele vai te usar, independente de sua fraqueza. Epa, acorda que Deus está falando conosco. Ele está nos dizendo, apesar das nossas fraquezas, da limitação, daquilo que você sabe que está como uma estaca dentro de você, Deus quer te usar mesmo assim. Algo que está impossibilitando você de se levantar para fazer aquele ministério que você sabe que Deus chama, Deus clama no teu coração e você não está fazendo. Deus está te dizendo agora, levanta do jeito que você está, porque grandes coisas eu vou fazer através da tua vida, grandes coisas eu tenho preparado para você, e grandes coisas através de você, outros se levantarão, mas eu preciso que você se levante primeiro, amém? Deus é um Deus perfeito, e você acha que só você é imperfeito? Na Bíblia tem outros imperfeitos. Moisés era gago. Abraão
muito velho. Sara, impaciente. Jacó foi um trapaceiro. Davi tinha um amante. Noé se embebedava. Jonas fugiu de Deus. Gideão era inseguro. Miriam e Arão eram fofoqueiros. Marta reclamava demais. Tomé era desconfiado. Elias era mal-humorado. E Eliseu... Eita, vou ter que falar. Eliseu era calvo. Gente, quando eu fui estudar isso, eu não sabia, pastor. Aí fui ler. E aí tem uma passagem que aí conta essa história. Eu já contei essa semana, já contei 2 vezes. Aí Leozinho fica mangando, porque ainda bem que ele não está aqui, né, amor? Leozinho, desde pequeno, meu pai é carequinha, né? Meu irmão também, quem conhece, né? Ali é destituído de cabelo. Enquanto eu vim com cabelo demais, os homens da casa são destituídos. E Leozinho pequeno chama Valdir desde pequena. Careca. Aí Valdir, eu não sou careca não, homem. Careca é teu pai, teu avô e teu tio. Não, eles têm cabelo sim, porque ele olha com o olho do amor, né? Bichinho, até hoje, quando ele quer chamar o pai, ele faz, careca, vamos não sei onde? Aí quando eu li isso, eu disse, eita, meu pai. E, coitado de Eliseu, ele era careca. E vinham uns meninos que isso não impediu de fazer a obra do Senhor. Mas acho que isso incomodava, porque na Bíblia fala que vinham uns adolescentes e ele sobe calvo. E ele orou e veio um grande urso e fulminaram 42 adolescentes. Ô mão poderosa, que eu acho que Valdir queria. Um bocado aqui queria, não era, pastor? Na hora que chamasse, menino, que cabelo é um negócio sério na cabeça de um homem. Depois de uma idadezinha, né, a testosterona vai dando uma ajuda contrária. Mas era um defeito que, pelo jeito, incomodava ele. Claro que a história não é relacionada à questão de Eliseu. Claro que ele não orou por isso. O sobe calvo tem um contexto muito maior que isso, mas eu achei interessante. Uma outra característica, Zaqueu. Zaqueu era pequeno demais, coitado. E Deus fez grandes coisas através da vida dele. Lázaro estava morto. E Deus operou um milagre através da vida dele. Qual desculpa, então, você vai querer dar para não fazer a vontade do Senhor na sua vida? Eu não sei o que é que Deus quer na sua vida, mas eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que Deus está sinalizando para você nessa hora. Deus usou esses homens todos com tanta limitação. E o que é que te faz pensar que Ele não vai te usar? E aí, quando Deus, às vezes, quer nos usar, a gente começa, né? Ah, é porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não posso aquilo. Ah, é porque eu não tenho muito esse dom. Mas se Deus está te colocando no coração, creia, Ele vai te capacitar em cada momento. E existem momentos que a gente começa a botar tanto defeito, que eu sou isso, eu sou aquilo, e vai criando dentro de você algo de impotência, né? Eu vou botando tanto defeito que daqui a pouco eu estou só sentadinha no banco e não faço mais nada. Querido, como o pastor sempre diz, faz a obra do Senhor, aquilo que Ele te colocar. É vir ajudar na casa, na limpeza da casa do Senhor, é orar pelos nossos irmãos, é ajudar em qualquer coisa na obra do Senhor. Deus está te usando já poderosamente. Visitar o teu irmão, fazer as visitas domiciliares. Deus está te usando poderosamente. Permita que Deus te use. Ah, mas eu não sou boa com as palavras. Quem vai falar? Vai, porque lá no momento certo, Deus vai te dar as palavras certas. Abram, por favor, a Bíblia em Salmos 139, 14. Deus tem um recado para vocês. Lá no Salmos 139, 14. Pega esse salmo todos os dias e recita ele, você, olhando para o espelho, onde você estiver. E todas as vezes que o inimigo quiser te dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não é perfeita, pega esse salmo e coloca para você. Declara sobre tua vida, porque é isso que o Pai quer falar contigo neste momento. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável
e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem, porque de modo tão admirável e maravilhoso eu fui formada. Deus me formou de uma forma tão linda, Deus te formou de uma forma tão linda, tão perfeita, tão admirável, que isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor. Eu sou linda, eu sou lindo, eu sou príncipe e a princesa dos olhos de Deus. Hoje, esse mês, nós estamos no mês das mulheres, como o Vivi falou. Então, temos mulheres lindas aqui na nossa igreja. Você, esposo, esposa, namorado, namorada, aproveita para elogiar que essa mulher de Deus é uma mulher suprema, uma mulher que Deus te deu, é a companheira que Deus te deu. Aproveita esse momento. Aí não perde o gancho e declara sobre a vida dele também. Porque nós fomos criados pelo Senhor de uma forma tão linda, tão perfeita, tão admirável, que nós devemos louvar ao Senhor por essa bondade e essa grandeza. Queridos, Deus nos dá um dia abençoado. Deus tem nos dado um teto. Deus tem nos suprido com o alimento necessário. Deus tem nos permitido de estar aqui na sua casa, onde tem tantas pessoas passando por sofrimento. Eu tenho... Ontem uma amiga, a gente estava na escola, ontem não, sexta, e ela tem uns primos que estão lá na Itália. E ela disse, pastor, que ele chorando, o primo mandou a mensagem chorando, que estava há 2 dias com a irmã morta dentro do quarto e sem poder tirar, porque ninguém ia lá. Porque ela estava morta, morreu pelo coronavírus. Ninguém queria vir, porque todos da casa estão contaminados e já tinha 2 dias. Estava só deitada na cama com um lençol cobrindo e ninguém podia fazer nada. Isso é triste. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, né? Pelo tempo que for proposto para as nossas vidas. Isso é motivo admirável de nós louvarmos ao Senhor. Quando a gente consegue olhar o outro com um olhar que às vezes ele está passando por privações muito maiores, nós temos que louvar ao Senhor, porque Deus é bom. E Deus colocou algo na nossa vida aqui, sabe o que foi? A marca da promessa. Ele te marcou, Ele te selou, Ele te guardou. Eu tenho certeza disso. Deus tem preparado um lugar para cada um de nós. Se teu nome ainda não está escrito no livro da vida, corre para escrever. Vivi falou, o tempo do fim está chegando. O tempo de nós irmos pelo amor já está chegando. Glória a Deus por isso. Contemplamos esse momento, um tempo que muitos não conseguiram ver, e eu creio que nós veremos nesse tempo. E eu tenho aprendido um bocado com um professor que eu tenho de teologia, que é uma bênção. Menina, a aula dá 10 horas, eu não sinto nem sono, depois de trabalhar desde 6 da manhã, mas tem sido uma bênção. Então o tempo está chegando. Se você ainda não escolheu estar com o Senhor, não tarda não. Vem sem demora. Vem pelo amor sobre as nossas vidas. Gideão foi um homem de Deus, mas ele também foi um dos homens que tinham falhas e imperfeições, porque ele era inseguro. Mas era um homem inseguro e, ao mesmo tempo, um homem temente ao Senhor. Na Bíblia fala que ele estava... Como é que eu posso dizer? Cuidando do trigo no lagar. Lagar é lugar de trabalhar com quem? Os meninos do Ministério Infantil. A menina que tem. Lagar é lugar de pisar uvas. Trigo se trabalha com ele na eira, ao ar livre, para que tire as palhas. E Gideão estava no lagar. Enquanto ele estava lá no lagar, semeando trigo naquele lugar escuro, escondido, morrendo de medo dos midianitas, o anjo do Senhor apareceu para ele e declarou para ele e disse: vai nessa tua força, porque tu livrarás o povo de Israel dos midianitas. E ele disse: mas eu, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor das 12 tribos. Por que eu, Senhor?
Ele era um homem inseguro, mas Deus mandou ele ir. E ele, apesar de ainda pedir mais 2 confirmações do Senhor, e o Senhor confirmou a ele, ele foi. E ele livrou uma multidão de midianitas que a areia da praia não podia contar de tantos homens. Ele apenas com 300 homens, ele livrou aquele povo. Simplesmente porque ele obedeceu a mão do Senhor, obedeceu a palavra do Senhor. Ele deixou de ser o menor da casa dele? Ele deixou de ser da menor tribo? Não. E Deus o usou poderosamente, como Ele vai continuar usando cada um de nós. Deus te chama para fazer grandes coisas. Deus vai te usar, apesar de todas as suas limitações. Deus não te abandona, apesar de todas as limitações que vocês têm, que nós temos. Davi, a história conta que ele adulterou. Ele matou o esposo da mulher e ele confessou a Jesus. Porque quando ele matou, ele adulterou, ele poderia ter sido excluído. Mas Deus, quando ele se curvou, orou e confessou ao Senhor, Deus continuou fazendo grandes coisas. Coisas tão grandes que o nosso Jesus é da linhagem de Davi. Né? E ele abençoou de geração em geração a história de Davi. Toda a limitação de Davi, todo o pecado de Davi não foi impedimento para Deus usar a vida de Davi. Se é isso que acontece com a sua vida agora, eu não posso porque eu pequei lá no passado. Eu não posso porque eu cometi isso. Eu não posso porque eu já fiz isso. Epa, escuta. Se você fez, se você já se jogou aos pés do Senhor, você pediu perdão, o Senhor te perdoou, querido, Ele vai te usar para o propósito dEle. O que não vai ser permitido é que você fique morrendo no teu erro, mastigando, remoendo, maltratando a você com todo o seu erro. Sabe por quê? Porque Deus te ama incondicionalmente. Existe um amor maior que a gente possa entender? Braz e Pamela estão ali com Rebequinha linda. Tem amor maior? Você achou que nem pudesse existir. Depois que Rebeca nasceu, você entende, né? Esse amor é lindo. É um amor perfeito. Amor de pai e mãe. Eu lembro, meu irmão, teve uma época, meu irmão era bem calminho, né? Hoje, graças a Deus, ele é. Não muito, mas eu lembro que ele andava muito de carro, de moto. Ele sofreu um acidente de moto, de carro primeiro. Tem uma praça, que eu não vou dizer nem onde é, porque até hoje está lá o símbolo. Tem um poste a menos na praça, porque foi ele que bateu o carro e o poste desabou. E está lá até hoje, que era de pedra, bem calminho ele, para a gente lembrar. E eu lembro que ele sofreu um acidente muito grande e eu achei que meus pais fossem lá brigar com ele. E é isso que às vezes um pai faz. Quando eu chego lá, está meu pai. Oh, meu filho, por que você fez isso? Mas Deus é tão bom que te livrou desse mal. E aí ele foi, Deus cuidou, Deus tratou, melhorou, fez fisioterapia, ficou bom de novo. Quando pensa que não, toca a campainha em casa. 2, 3 horas da manhã. A senhora é mãe de fulano? Sou. Ele sofreu um acidente assim, acidentou uma outra pessoa, que foi um acidente grave. Aí eu disse, eita, agora amanhã vai meter, né, vai perder tudo. Ele agora vai perder tudo. Quando eu chego lá, está o abençoado, meu pai e minha mãe. Louvo a Deus, porque Deus tem cuidado dele, Deus tem abençoado, Deus tem guardado. E Deus faz isso na nossa vida. Dessa forma, porque Deus é um pai de amor. Deus é um pai zeloso. Se nós, pai e mãe, fazemos isso, a palavra diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu não esquecerei de ti. Deus cuida incondicionalmente da nossa vida. Podemos pecar? Sim.
Mas o que não é permitido, agora a gente inverte para o outro lado. O que não é permitido é que você continue no erro, você enquanto filho. Sabe por quê? Porque a graça e a misericórdia de Deus, ela vem sobre tua vida. Deus está cuidando enquanto você é filho, enquanto você vai fazendo essas besteiras na vida. Isso em qualquer área, não só no caso do acidente. Mas meu irmão, depois desse dia, ele tomou consciência disso quando minha mãe chegou. E eu lembrei que minha mãe chegou e disse isso a ele. Deus tem cuidado de você, mas vai chegar um tempo que você está zombando das atitudes do Senhor sobre a tua vida. Deus tem cuidado, Deus tem zelado, mas você não tem zelado pelo que Deus te deu. Ele te deu a casa do Espírito dele e você não tem zelado por ela. E ai daquele que brincar com as coisas de Deus. Você é templo, você é morada, Deus te deu esse corpo. Cuida dele. Porque existem momentos que Deus permite, o acidente permitiu 1, permitiu 2. E nós temos um amigo que nesse terceiro, a vida foi ceifada. Ele estava com ele, nesses outros, ele e um amigo. E esse amigo sempre andava junto com ele. Na terceira vez, meu irmão sobreviveu. Meu irmão entrou em um sono tão profundo que não viajou com esse amigo. Esse amigo foi com outro e a vida dele foi ceifada numa moto. A gente tem um carinho enorme, a gente guarda uma recordação enorme, porque era na nossa fase de adolescência. E Deus cuidou. E daquele momento em diante, meu irmão entendeu que ele precisava cuidar, porque Deus estava interessado na vida dele. Deus tinha um propósito. Ele cuida. Mas tem uma frase que eu vi na internet esses dias, que fala bem assim, que existem momentos na nossa vida que quem mais merece o nosso perdão somos nós mesmos. Porque parece que tem momentos na vida que a gente faz tanto mal a gente mesmo que a gente não consegue nem entender. Como é que eu posso me maltratar tanto? Como é que eu posso fazer tanto mal a mim mesmo, ao meu corpo? Eu não consigo entender, né? Porque a gente tem noção das coisas. Como é que eu sei que eu não posso fazer tal coisa, que aquilo vai trazer prejuízos para mim, para minha casa, para minha família, para minha vida conjugal, para a vida dos meus pais, e eu mesmo assim faço? Que afronta é essa? Cuidado com o que você está afrontando, meu irmão, minha irmã. Porque você está afrontando é a Deus. Deus zela. Mas cuidado com a mão dele também. Quando vem o cajado, ele vem. Cuidado com o que Deus tem para a tua vida. Não seja contra você. Eu acho interessante, em alguns momentos, nós precisamos entender que aquilo que queremos, aquilo que desejamos para a nossa vida, tudo que for bênção, ela deve vir como um sentido de eco. O eco, ele vem para que nós possamos ouvir. Tem uma história que conta de um menino que se perdeu numa caverna. Ele entrou na caverna e, de repente, a caverna começou... Ele entrou, foi entrando e disse, ei! E a caverna começou a fazer ecos. Tem alguém aí? Quem está falando comigo? Ô, seu imbecil, quem está falando comigo? Eu estou perguntando. Minha gente, cadê meu pai? Pai, cadê você? De repente o pai chega e diz, menino, tá abestalhado, é? Tá falando com você mesmo, isso é apenas o eco. E isso dá sentido à nossa vida, porque quando falamos e profetizamos, declaramos algo para a nossa vida, é que nem o eco. Escuta agora. Você é bênção. Deus quer te guardar. Você é a menina do Senhor. Você é um tesouro escondido nas mãos do Senhor. Agora eu não falo mais. Obrigada, irmão. Eu não preciso mais falar. É como eco na nossa vida. De tanto a gente falar,
ela volta para nós. A gente ouve. De tanto a gente profetizar, aquilo que a gente profetiza para a nossa vida, ela volta como um eco. Então, não profetiza maldição sobre a tua vida. Profetiza que eu sou capaz, que eu posso, que eu vou além, que o Senhor vai me capacitar, que eu vou chegar onde as pessoas chegam às vezes para me dizer, você não pode. Mas o Senhor está te dizendo hoje, eu te quero lá. Porque eu vou fazer grandes coisas lá, onde você está tratando. Deus está falando contigo, Ele sabe. Eu não sei, mas Deus sabe que é lá, naquele lugar e aqui, que Ele vai te levantar. Nossa igreja precisa de pessoas o tempo todo. Igreja é família, é unidade. A gente precisa do seu conhecimento, do seu trabalhar, do seu agir. Levanta, não fica parado no banco. Todos precisamos estar unidos na obra do Senhor. Ele logo vem e a gente precisa anunciar a sua palavra em todos os momentos. Deus é muito perfeito, Deus é muito fiel. Eu tenho um Deus que está cuidando do meu futuro e Ele também está cuidando do teu futuro. Eu tenho um Deus onde eu creio que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho um Deus que vai fazer com que tudo sobre a minha vida, sobre a tua vida, vá melhorar. Pense que cada dia será melhor. Em Eclesiastes 7:14 diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus tanto faz um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Então aproveite cada momento. Coloca na tua mente dessa forma. O dia está bom? Maravilhoso. O Senhor é bom, Deus é fiel. Deus tem me ajudado. O dia está ruim? Tira proveito dele para entender que o Senhor está querendo te tratar. O Senhor está tratando, direcionando contigo. Essa semana nós tivemos uma semana bem difícil. Eu sou chorona, não posso chorar, tá? Tem sido uma semana bem difícil. Mas Deus tem colocado na nossa vida que Ele continua conosco. Ele vai nos fazer andar em lugares altos. Ele vai nos fazer abençoar. Porque eu digo sempre, quando é comigo, me atinja, mas não toque nos meus. Eu sou uma leoa, mas enfraqueço também. E eu tenho pedido direção, nós temos pedido direção a Deus sobre a nossa vida, para que Deus nos conduza. E antes de ministrar isso aqui para o povo, Deus ministrou no meu coração, porque eu acho que Ele já sabia o que nós estaríamos por vir. Mas eu sei que Ele é poderoso, porque como diz lá em Efésios 6,16, Ele diz que usem o escudo da fé, com os quais vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usa o teu escudo da fé, usa a palavra do Senhor, porque nenhuma seta virá contra ti. E se ela levantar, ela levanta para cair. Porque Deus vai estar sempre conosco e é nisso que nós temos nos sustentado esses dias. Porque algo acontece quando aceitamos que nós não somos perfeitos, mas que Deus está conosco em cada momento. E é isso que tem nos sustentado, é isso que precisa sustentar a vida de cada um de nós. Já viram uma bola de golfe? A gente já viu, não é uma coisa que a gente tem muito comum aqui. Mas uma bola de golfe, aquela bolinha pequenininha, redondinha, quem já pôde ver, ela é toda cheia de furinho. Ela é cheia de imperfeições. E aí eu questionei um dia, por que aquela bola é daquele jeito? Por que não é uma bola lisinha, bonitinha, que nem uma bola de ping-pong, que é tão lisa? Aí o menino chegou, que joga golfe, e me explicou. Porque aqueles furinhos, aquelas imperfeições, é que ela possa ir mais longe, mais alto. Aquilo ali é para uma ação, a física explica que é contra o vento.
E é isso que Deus está fazendo na tua vida, na minha vida. Ele nos coloca imperfeições para que através dessas imperfeições nós possamos ir mais alto. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar, sabe onde? Na tua fraqueza. Deus quer te usar na tua fraqueza. Aprenda a gostar de você. Ele vai te usar justamente na área que você menos imaginar. Quer ver um exemplo? Zaqueu, qual era o defeito dele? Era pequeno, né? Imagina Zaqueu pequeno. Aí eu fiquei imaginando, pequeno, criança. Formar o time para jogar queimada. Zaqueu eu não quero não, que é muito pequeno. Chamar Zaqueu para jogar vôlei. Chama todo mundo. Não, Zaqueu é muito pequeno. Né? Quem é pequeno, infelizmente, quando vai aquele time, você vem pro meio, você vem pro meio. Bichinho de Zaqueu. Devia ser o último. Mas Zaqueu, pela estatura dele, ele precisou subir onde? Se ele fosse grandão, ele não subia na árvore, né? Ele ficava de lá, ó, grandão. E ele subiu na árvore. E foi onde o Senhor fez coisas grandes na vida dele. Então, é na nossa limitação que Deus vai nos usar. Quer ver outro exemplo? Moisés era o quê? Gago, pesado de língua, né? Imagina uma criatura daquela pregando para uma multidão. E Deus usou poderosamente, que a gente vê divisores de águas na Bíblia, quando Moisés tira aquele povo do Egito. Que homem poderoso. E o homem era gago. Já viu um gago cantando? É a coisa mais linda. Gago canta de uma forma perfeita. Já viram? Né? É? Naldo vem? Pronto, por isso. Aí a prova fiel. Já viram Naldo louvando? Menina, eu fico imaginando. 2 homens que eu fico imaginando no pé do ouvido das esposas. É Regi de Mazé. Cadê Mazé ali? Regi falando no pé do ouvido. E Naldo no pé de Jamile. Pé do ouvido de Jamile. Aquele vozeirão. Né? Olá, meu amor. Boa noite. Olha, no pé do ouvido. Eita, foi por isso que se renderam. Né? E Moisés era gago. E Deus usou para fazer coisas tão grandes como fez na vida dele. Então, apesar dessas limitações, Deus também vai fazer. Porque Ele quer que você seja forte. Lá em Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Em Hebreus 15, 5 e 6 ele fala: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Deus não escolhe pelo que somos, mas Ele nos capacita para aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Que possamos nos tornar como pedras preciosas. O ministério, por favor. Que nós possamos nos tornar como pedras preciosas na mão do Senhor. Deixa Deus te capacitar. Deixa Deus te usar. Vem sem demora para junto dEle. Não espera não. Já está chegando a hora. Ele quer te ter hoje. Ele quer trabalhar na tua vida hoje. Ele quer cuidar da tua vida hoje. Ele tem algo importante sobre a tua vida. Nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, levantando esse louvor, conversa com o Pai. Fala poderosamente com Ele. Se permita ser usado por Deus. Permita que Deus te use. Faz esse propósito com Ele, sabe por quê? Porque Ele quer te honrar. E Ele vai continuar te usando da maneira que Ele quiser. Enquanto vocês oram, o ministério canta. E depois a gente retoma a conversar. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Declare: som dos corações nesta noite, Senhor. Quebranta corações endurecidos, transforma para a tua honra e tua glória. Enche com o teu poder e com tua unção, para que eles possam ser usados sobre esta terra. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Peça ao Senhor, Ele está te escutando nesta noite. Não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Contemple o Senhor te tratando nesta noite. Sonda-me,
porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vem do jeito que você está. O Senhor quer te usar para a sua honra e para a sua glória. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Aleluia. Deus quer te usar poderosamente. Conta uma história de uma camponesa. Todos os dias ela ia buscar água a mais de 1 quilômetro e ela usava 2 vasos, 2 jarros grandes carregando nas costas. Um desses vasos era rachado, o outro perfeito. Ela ia lá, enchia os 2 vasos e vinha pelo caminho. Quando ela chegava em casa, casa toda linda, cheia de flores, toda perfumada, e no caminho ela colhia flores e colocava lá. Quando ela chegava em casa, ela tinha apenas 1,5 jarro de água. Um vaso era todo perfeito, o outro vaso tinha rachadura. Então, quando ela vinha nesse 1 quilômetro, a água ia escorrendo. E aí o vaso perguntou: por que você ainda me usa? Eu estou rachado, eu estou quebrado. Eu não sirvo mais porque eu só trago metade da água, enquanto o outro vaso vem com o vaso cheio. Por que você ainda não me usa? Ainda me usa? Por que não me troca? E ela disse: ô vaso, você ainda não percebeu como essa casa está linda, cheia de flores, perfumada, perfeita? Sabe por quê? Quando eu vi que você estava rachado, do lado que eu carrego você, na ida eu plantei sementes de flores. E na volta, você vem molhando e regando essas sementes. E você pode perceber que do lado seu é o lado que tem as flores. O outro não tem, porque o vaso está inteiro. Então o Senhor vai te usar, mesmo você estando, você com esse vaso rachado, com essas imperfeições, porque Deus tem algo perfeito para fazer através da tua vida. Creia nisso. Um grande missionário na China, chamado Hudson Taylor, descreve o seguinte: que não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos, que são fortes nas mãos de um grande Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês e capacitá-los cada dia mais para a obra do Senhor. E que Deus abençoe. Amém?